Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Sandra aqui do canal Sandra Ivani Crochê e hoje eu venho trazer mais um vídeo. Esse é o passo a passo de um porta-copo ou porta-xícara. Então eu vou usar essas duas cores de barbante, o laranja e o verde neon. O laranja neon e o verde neon. A agulha é 3,5, uma tesoura para cortar o fio. E então vamos lá. Eu vou usar esse laranja para começar. Vou fazer o anel mágico. E aqui eu vou fazer um pontinho aqui para prender o fio. Então, aqui dentro desse anel, eu vou fazer 10 meio ponto. Eu não conto a correntinha, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz 10 meio ponto. Agora eu vou puxar bem esse fio. E aqui na primeira correntinha que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui meio ponto no primeiro ponto. Eu não conto com a correntinha, conto só o meio ponto. Uma corrente e no próximo meio ponto, meio ponto. Então, essa carreira também eu vou trabalhar com meio ponto. Meio ponto para cada meio ponto, separado por uma correntinha. Então, faço a correntinha e em cima do meio ponto, meio ponto. Uma correntinha, no próximo meio ponto, meio ponto. Então, agora essa volta é meio ponto, separado por uma correntinha. Então, no início eu fiz 10, eu tenho que ficar com os mesmos 10, só que dessa vez separado por uma corrente. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma correntinha, mais meio ponto, uma corrente e 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 meio ponto. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meio ponto. Um meio ponto para cada um. Então, agora eu faço uma correntinha e venho aqui na primeira corrente que eu fiz para iniciar e fecho com um ponto baixíssimo. E a segunda volta ficou assim. Agora, a terceira volta, eu vou fazer de meio ponto. Então, essa correntinha aqui não conta, eu vou fazer um meio ponto em cima desse meio ponto. E para cada intervalinho desses, 2 meio ponto. 1, 2. Então, eu vou fazer meio ponto em cada meio ponto e 2 nos intervalinhos. Fiz aqui, então, um meio ponto
em cima do meio ponto e 2 nessa correntinha. Um meio ponto em cima do meio ponto. E 2 no intervalinho. E vai ser assim por toda essa volta. Sempre em cima do meio ponto, eu faço o meio ponto. E nos intervalinhos, 2 meio ponto. Então, ele fica bem fácil de fazer. Aqui eu fiz no ponto, fiz um intervalinho. Agora, eu vou fazer no intervalo é 2. Sobre o ponto é 1. Sempre fazendo meio ponto. Gente, eu não gosto muito de trabalhar com meio ponto. Mas esse trabalho aqui tem que ser feito com meio ponto. Tentei fazer com ponto alto, não deu certo. Então, tem que trabalhar mesmo com meio ponto. Mesmo não gostando muito. Então, terminei aqui a minha volta. Então, eu venho aqui na correntinha e faço um ponto baixíssimo. E terminei a minha terceira volta. Agora, eu vou fazer a quarta. Então, eu vou fazer a correntinha, que não conto com ela. E vou fazer agora meio ponto para cada meio ponto. Então, aonde eu tenho um ponto, eu vou fazer o meio ponto. Essa é a carreira só com meio ponto. Ele é bem rapidinho para fazer, bem fácil e fica bem bonito. Então, nessa carreira eu não faço aumento, porque na carreira anterior foi feito os aumentos, né? Então, eu fiz 3 meio ponto para cada um ponto. Então, já foi feito os aumentos ali na carreira anterior. Então, nessa carreira são só um meio ponto para cada meio ponto da base. Cheguei aqui no final dessa volta. Então, aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo em cima dessa correntinha. Fechei aqui, então, e já tá pronto o fundo do meu porta-copo, com 4 carreiras em meio ponto. Então, na primeira carreira eu fiz no anel mágico 10 pontos, na segunda volta eu fiz 10 meio ponto fechado, separados com uma corrente, e na próxima eu fiz meio ponto para cada meio ponto e 2 no intervalinho.
Na quarta volta, eu fiz todas elas em meio ponto. Um meio ponto para cada meio ponto. Agora aqui, eu vou fazer, pegando só nessa alcinha aqui da frente, fazer um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. E no próximo, mais um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixíssimos. Agora, eu faço 2 correntes, dou uma esticadinha aqui, venho no primeiro ponto que eu fiz aqui, no primeiro ponto baixíssimo, e puxo o fio aqui por dentro. Faço 2 correntes, e aqui nessa alcinha, eu vou fazer 5 pontos altos duplos, com 2 laçadas na agulha. Então, eu fiz um, dois, três, quatro e 5. 5 pontos altos duplos. Agora, eu faço 2 correntes e venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui onde eu fiz os pontos altos duplos. Então, fica essa pétala aqui, parecendo uma orelhinha. Agora, no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, pegando só essa alcinha da frente. Um ponto baixíssimo. 2 e 3. 3 pontos baixíssimos. Agora, eu faço 2 correntinhas, pego a agulha aqui no primeiro ponto e puxo o fio por dentro. Então, fica essa alcinha aqui com 2 correntinhas. Subo 2 correntes e faço nessa alcinha aqui 5 pontos altos duplos. Dois, três, quatro e 5. Faço 2 correntes e aqui eu faço um ponto baixo. Fiquei com a minha segunda pétala de orelhinha. Agora, eu faço aqui um ponto baixíssimo, 2 e 3. Não pulo nenhum ponto. Sempre que eu termino uma pétala, eu já começo já no próximo a fazer o ponto baixíssimo. Faço 2 correntes, pego aqui no primeiro pontinho baixíssimo e puxo o fio. 2 correntes e 5 pontos altos duplos, formando aqui a minha pétala. Dois, três, quatro e 5. São 5 pontos altos duplos, 2 correntes e venho aqui, faço o ponto baixo. Então, sempre as correntinhas, ela vai forçando a pétala para ficar assim, como se fosse
uma pétalazinha de verdade. Então, gente, eu vou fazer assim por toda a volta, fazendo aqui os 3 pontos baixíssimos. Três pontos baixíssimos, sempre pegando só uma alcinha, deixando a outra lá atrás. 2 correntes, volta, pega aqui, puxa o fio por dentro. Faço 2 correntes e dentro dessa argolinha 5 pontos altos duplos. Esse eu tive que voltar. Então, é sempre nessa argolinha aqui de 2 correntinhas que eu tenho que fazer os pontos altos duplos. Escapou de novo. Cinco pontos altos duplos, faço 2 correntes e venho aqui na mesma alcinha e faço um ponto baixo. E ele vai ficando assim. Agora eu sigo fazendo 3 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada pontinho desses. Fiz os pontos baixíssimos, eu faço 2 correntes, deixo o fio, pego aqui da primeira correntinha e puxo o fio por dentro. Então, essas 2 correntinhas aqui é o que forma a alcinha para mim fazer a pétala. Então, subo 2 correntinhas e faço 5 pontos altos duplos, com 2 laçadas na agulha. Fiz 2. Três. Quatro. E 5. Faço 2 correntes e venho aqui e faço um ponto baixo. E vai ficando assim. Então, pessoal, eu já tô chegando aqui na última pétala. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu vou fazer aqui as minhas últimas, um ponto baixíssimo, 2 e 3. 3 pontos baixíssimo, aí aqui eu pulei um. Então, agora eu consertei aqui, fiz os 3 pontos baixíssimos, 2 correntes, e venho aqui no primeiro pontinho e puxo o fio aqui por dentro. Ficando aqui a alcinha, subo 2 correntes e faço 5 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4 e 5.
Agora eu faço 2 correntes e venho aqui e faço um ponto baixo. E aqui as pétalas, ela tem que ficar assim, levantadinhas aqui. Então, esses pontos, meio ponto, eles formam o fundo do porta-copo. E aqui as pétalazinhas, elas vão ficar levantadinhas assim. Agora eu já posso cortar o fio, eu vou trabalhar com o verde. Então, com o verde, eu vou prender ele aqui, agora onde tem essas alcinhas que sobraram de onde eu peguei só uma aqui para fazer a pétala. Então, eu vou deixar ela aqui para frente e vou começar sempre aonde começa uma das pétalazinhas. Então, eu tenho aqui 3 pontos baixíssimos para fazer a pétala. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou pegar o fio, vou prender ele aqui, só nessa alcinha. Então, eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Assim. Aqui tem esse ponto aqui, que é o intervalinho, né? Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, contando com a correntinha. Faço 2 correntes, venho aqui no primeiro ponto e puxo o fio aqui por dentro. Fiz aqui essa argolinha, eu faço 2 correntes e dentro dessa argola eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer 1, 2, aqui são pontos altos, não são pontos altos duplos, e 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer um picô, 1, 2 correntinhas, pego aqui e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu volto aqui nessa mesma argolinha e faço mais 3 pontos altos para formar o meu leque. E 2 correntinhas e venho aqui em cima desse último ponto alto, faço um ponto baixo. E ficou assim, a minha folhinha. Agora, eu sigo fazendo aqui 3 pontos altos nessas alcinhas aqui. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, venho com a agulha aqui no primeiro ponto e puxo o fio por dentro. Subo 2 correntes e faço o leque aqui dentro dessa argolinha. Então, eu faço 1, 2 e 3 pontos altos, 2 correntinhas, pego nessa alcinha aqui e faço um ponto baixíssimo. Volto aqui e faço mais 3 pontos altos. Sempre nessa argolinha aqui de 2 correntinhas. Agora, eu faço 2 correntes, venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto baixo. Ficou pronta aqui a minha segunda folhinha. Agora, eu venho aqui e faço mais 3 pontos altos. Essas pontas aqui tá atrapalhando um pouco. E esse fio aqui eu já vou conduzindo ele para ele ficar arrematado. Então, fiz um, sempre pegando aqui nessas alcinhas dos pontos que eu fiz os pontos baixíssimos.
2 e 3. Aqui são 3 pontos altos. 2 correntes, pego o fio, puxo por dentro, subo 2 correntes e faço novamente um leque. Faço então aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, faço um picô com um ponto baixíssimo e sigo fazendo o meu leque. 1, 2 e 3 pontos altos, 2 correntes, venho aqui nesse último ponto aqui, faço um ponto baixo e agora eu sigo fazendo 3 pontos altos nessas alcinhas. Então, vai dando uma folhinha para cada pétala. Então, eu fiquei aqui com 10 pétalas, eu vou ficar com 10 folhinhas. Não faz mal que as pétalas ficam levantadinhas assim, tá? É assim mesmo. Então, aqui, pessoal, eu cheguei aqui no final. Eu venho aqui em cima desse ponto alto que eu comecei aqui com 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já posso cortar o fio. Então, agora é só fazer os arremates, dá para fazer com agulha de costura, puxando os fios aqui por dentro, ou com a própria agulha de crochê e cortar a sobra. E ficou assim. Ficou muito bonitinho. E assim já tá pronto o meu porta-copo ou porta-xícara. Ficou muito bonito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. E para vocês que ainda não são inscritos, podem se inscrever. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.